Eu sempre acreditei que mãe é aquele chão que nunca sai do lugar. A gente aguenta pisa, aguenta peso, aguenta sujeira, mas continua ali, firme, sustentando a casa. Meu nome é Dalva, tenho 68 anos e minhas mãos, grossas de tanto lavar roupa e costurar para fora, contam a história de uma vida inteira dedicada a fazer a vida da minha filha, a Renata, ser mais leve que a minha. Mas chão, quando racha, ninguém conserta. A gente troca. Ou, no meu caso, a gente descobre que o chão vale muito mais do que a casa que está em cima dele. Era dia 23 de dezembro. O calor de rachar mamona lá fora não me incomodava, porque dentro do meu peito era primavera. Eu tinha acordado às 4 da manhã, como faço há 40 anos. Limpei minha casinha de 3 cômodos até o chão brilhar. Coloquei a toalha de renda branca, aquela que levei 6 meses para fazer no crochê, na mesa da sala. Eu estava preparando a ceia. Não era uma ceia qualquer. Era a ceia. Eu juntei cada centavo da minha aposentadoria de salário mínimo nos últimos 3 meses. Deixei de comprar meu remédio de circulação, tomei chá de ervas no lugar, só para poder comprar um pernil bem gordo e os ingredientes do manjar de coco que meu genro, o Ricardo, dizia que amava. Esse ano vai ser lindo, Dalva. Eu falava sozinha, enquanto temperava a carne com alho e vinho. A Renata vai trazer as crianças cedo, a gente vai rir, vai esquecer as dificuldades. Meus netos, Pedrinho e Sofia, eram a luz dos meus olhos. Eu já tinha embrulhado os presentes, uma bola de futebol para ele e uma boneca que fala para ela. Não eram de marca, comprei no camelô do centro, mas embrulhei com um laço de fita de cetim vermelho. Amor não tem etiqueta de preço. O telefone tocou às 2 da tarde. Eu sequei a mão no avental, sorrindo. Deve ser ela perguntando se precisa trazer refrigerante, pensei. Alô? Oi, minha filha. Bença. Atendi com aquela alegria de quem espera visita boa. Oi, mãe. A voz da Renata estava estranha. Não tinha calor. Tinha pressa. A senhora tá ocupada? Tô temperando o pernil, filha. Tá um cheiro que você nem imagina. E já arrumei o quarto das crianças para elas tirarem um cochilo se cansarem na noite de Natal. Houve um silêncio do outro lado da linha. Aquele silêncio que gela a espinha da gente. Então, mãe, é sobre isso. Ela respirou fundo, como se estivesse tomando coragem para arrancar um curativo. Eu e o Ricardo conversamos. Sabe como foi um ano difícil, né? Muito trabalho, muita correria. A gente tá exausto. Eu sei, filha, por isso mesmo. Vocês vêm pra cá, eu cuido de tudo, vocês só descansam e comem. Não, mãe. A senhora não tá entendendo. A voz dela ficou dura. A gente decidiu que esse ano o Natal vai ser diferente. Vai ser uma coisa mais íntima. Meu sorriso murchou devagarzinho. Íntima? Como assim? Vai ser só eu, o Ricardo e as crianças, mãe. No nosso apartamento. Sem visita, sem barulho, sem ter que fazer sala. Eu senti um nó na garganta. Fazer sala. Eu, a mãe dela, era a visita que precisava de sala? Mas filha, tentei argumentar com a voz tremendo. Eu já comprei o pernil. Já comprei os presentes dos meninos. Eu sou sua mãe. Eu vou passar o Natal sozinha? Foi aí que ela soltou a frase. A frase que eu nunca vou esquecer enquanto eu viver. Ah, mãe, não faz drama, vai. A senhora já é acostumada a ficar sozinha. A gente precisa desse momento nosso. Entenda, mãe. Esse ano, o Natal é só para a família pequena. Eu, meu marido e meus filhos. A nossa família nuclear. Família pequena, nuclear. Eu olhei para a foto dela na parede, de quando ela se formou na faculdade, paga com o dinheiro das minhas costuras madrugadas adentro. Naquela época, eu não era família nuclear. Naquela época, quando eu era útil, eu servia? Tudo bem, Renata, eu disse. Minha voz saiu morta. Se é assim que vocês querem. Família pequena. Ai, que bom que a senhora entende. Sabia que não ia criar caso. Depois do dia 25, a gente passa aí para pegar as lembrancinhas das crianças. Beijo, mãe. Tchau. E desligou. Nenhum eu te amo. Nenhum Feliz Natal. Eu fiquei segurando o telefone, ouvindo o tu-tu-tu. Olhei para o pernil na bacia. Olhei para a mesa posta com a toalha de renda. Olhei para os 2 presentes embrulhados no sofá. A casa, que parecia cheia de alegria minutos antes, de repente ficou imensa e vazia.
O silêncio gritava no meu ouvido. Sentei na cadeira da cozinha e as lágrimas desceram. Não foi choro de manha, não. Foi choro de dor física. Doía o peito. Doía saber que eu fui descartada como uma roupa velha que não serve mais. Família pequena. Eu estava fora. Eu era o resto. Não tive coragem de assar o pernil. Para quem? Para mim e para as moscas? Guardei a carne no congelador. Desliguei o pisca-pisca que tinha colocado na janela. Fechei as cortinas para não ver a felicidade dos vizinhos. Na noite de Natal, dia 24, a rua estava em festa. Fogos, música, risadas. Eu fui até o armário e peguei um pacote de sopa instantânea de feijão. Esquentei a água. Sentei na mesa, sozinha, na penumbra. Enquanto eu tomava aquela sopa rala, engolindo o choro junto com o macarrãozinho mole, eu peguei meu celular. Entrei na rede social, aquela que a vizinha me ensinou a usar. Fui no perfil da Renata, e o que eu vi fez meu sangue gelar e depois ferver. Tinha uma foto postada há 10 minutos. Não era no apartamento deles, de pijama. Eles estavam num resort de luxo na Bahia. Todos de branco, sorrindo, com taças de champanhe na mão. A legenda dizia: Natal inesquecível com meus amores. Família blindada. Gratidão, vida boa. Eles mentiram. Eles não queriam ficar quietinhos em casa. Eles queriam viajar, gastar, ostentar. E eu? Eu era o estorvo. Eu era a velha pobre que não combinava com o cenário de luxo do Instagram deles. Eles tinham vergonha de mim. Vergonha da minha simplicidade. Naquele momento, algo quebrou dentro de mim. Mas não foi meu coração. O que quebrou foi a minha cegueira de mãe. Eu larguei a colher na sopa. Levantei devagar. Fui até o meu quarto, abri a gaveta de calcinhas e tirei de lá de baixo um envelope pardo do banco. Abri o extrato bancário do dia 20 de dezembro. Olhei para o número impresso ali. 380 mil reais. Era o dinheiro da venda do sítio do meu pai, lá no interior de Minas, que tinha sido vendido para uma mineradora. O dinheiro tinha caído na minha conta há uma semana. Eu ia contar para eles no Natal. Eu ia dar um cheque de 100 mil reais para a Renata de presente, para ela amortizar o financiamento do apartamento. Eu ia pagar a escola dos netos o ano todo. Eu ia fazer a surpresa da vida dela. Mas agora, olhando para a foto deles no resort e para minha sopa de R$ 2, eu dobrei o extrato com calma. Família pequena, né, Renata? Sussurrei para o escuro do quarto. Pois a sua família pequena é rica de mentira. Eu sou rica de verdade. E você não vai ver a cor desse dinheiro. Dormi com a alma lavada, não de perdão, mas de clareza. A dona Dalva boba tinha ficado em 2024. Janeiro passou arrastado. Eles não vieram buscar os presentes. Disseram que estavam muito ocupados. Eu sabia que estavam curtindo a vida, gastando o que tinham e o que não tinham. Eu continuei minha rotina, missa, feira, costura. Mas agora eu andava de cabeça erguida. Eu tinha um segredo. Um segredo de 380 mil reais. Foi no começo de fevereiro que o castelo de cartas deles desmoronou. O telefone tocou numa terça-feira chuvosa. Era Renata. Mãe, pelo amor de Deus! A voz dela era puro pânico. Nada daquela frieza do Natal. A senhora tá em casa? Estou, Renata. O que houve? O Ricardo. Ele infartou, mãe. Estamos no hospital agora. É grave. Ele precisa de uma cirurgia de emergência no coração, mas o plano de saúde está com carência porque a gente atrasou as parcelas. E o que eu tenho a ver com isso, minha filha? Perguntei. Minha voz saiu calma, fria como mármore. Renata parou por um segundo, chocada com meu tom. Mãe, é a vida do Ricardo. Eles querem 50 mil reais de entrada para operar. A gente não tem. A gente gastou tudo na viagem. No cartão. Mãe, a senhora tem que ajudar. A senhora tem aquela casinha no interior, vende ela, faz um empréstimo. Pelo amor de Deus, me ajuda. Eu segurei o telefone. Lembrei da sopa. Lembrei da foto no resort. Lembrei da família pequena. Eu tinha o dinheiro. Eu podia transferir agora no aplicativo sem sair da cadeira. Mas se eu fizesse isso, eu seria a capacha de sempre. Eu salvaria a pele deles e semana que vem seria esquecida de novo. Não, dessa vez não. Renata, eu disse, pare de gritar. Mãe, ele vai morrer. Venha me buscar. Eu vou ao hospital. A senhora vai pagar? A senhora tem dinheiro?
Eu vou ao hospital, repeti, sem prometer nada. E Renata? O que foi? Venha no carro simples. Não venha com aquele carro importado, porque se eu ver aquele carro, eu não entro. Desliguei. Fui até o espelho. Passei um batom cor de boca. Arrumei meu cabelo branco num coque firme. Coloquei minha melhor roupa de sair, um terninho cinza simples, mas impecável. Peguei minha bolsa. Dentro dela, o extrato bancário e meus óculos. Eu não estava indo lá como avó preocupada. Eu estava indo como a banqueira, como a dona do destino deles. Eles queriam família pequena? Eles iam descobrir que, sem a velha da sopa, a família pequena não dura um dia. Sentei na poltrona da sala e esperei. Eu não sentia pena. Eu sentia que a hora da verdade tinha chegado. E eu estava pronta para cobrar cada lágrima que derramei no Natal. Não com dinheiro, mas com obediência. O carro de aplicativo parou na frente do meu portão. Não era o SUV prata de luxo que eles gostavam de exibir. Era um carro popular, branco, amassado na lateral. Renata desceu do banco de trás, os cabelos despenteados, o rosto inchado e vermelho. A chuva fina de fevereiro molhava a roupa dela, mas ela nem parecia sentir. Eu continuei parada na varanda, segurando minha bolsa com as duas mãos, observando a cena. A mulher que corria em minha direção não parecia em nada com a dondoca soberba que me ligou no Natal. Parecia uma criança perdida, mas eu não me movi para abraçá-la. Fiquei firme como um poste de luz no meio da tempestade. Mãe, vamos, entra logo! Ela gritou, abrindo o portão com força. O tempo tá passando. Caminhei devagar até o carro. Entrei sem dizer uma palavra. O motorista, um rapaz jovem, me olhou pelo retrovisor, assustado com a tensão. Pro hospital, moço, e pode ir rápido, ordenei, com a voz calma de quem manda. Durante o trajeto, Renata soluçava ao meu lado. Ela tentou pegar na minha mão. Eu recolhi o braço e coloquei sobre o colo, cruzando os dedos. Não era hora de carinho, era hora de clareza. O médico disse que a artéria está 90% entupida. Ela balbucionou, tentando justificar o desespero. Ah, se não colocar os stents e fizer a ponte de safena agora, ele não aguenta até a noite. Olhei para a cidade passando rápido pela janela. E o dinheiro, Renata? Perguntei, sem olhar para ela. Cadê o dinheiro da família bem-sucedida? Vocês não são ricos? Não foram para o resort 5 estrelas na Bahia? Ela travou o choro na hora. Virou o rosto para mim, os olhos arregalados de espanto. A senhora viu? Eu vi. Virei meu rosto devagar para encará-la. Eu vi as fotos, o champanhe, os sorrisos. Enquanto eu tomava sopa de pacote sozinha no escuro, vocês estavam brindando a família blindada. Onde está a blindagem agora, Renata? O champanhe paga a cirurgia? Ela baixou a cabeça, humilhada. A gente gastou tudo, mãe. O limite dos cartões estourou na viagem. O Ricardo achou que ia cair um bônus da empresa em janeiro, mas não caiu. A gente está rodando no cheque especial há 2 meses. Irresponsáveis. Soltei a palavra como se fosse uma sentença. Vocês não são adultos, são crianças brincando de casinha com dinheiro de banco. O carro freou na entrada da emergência. O caos do hospital particular era chique, mas o cheiro de morte e medo é igual em qualquer lugar, seja no SUS ou na clínica de rico. Renata correu para a recepção. Eu fui atrás, no meu passo, a coluna ereta. A recepcionista, uma moça de uniforme impecável, olhou para a Renata com aquela cara de sinto muito, mas sem dinheiro nada acontece. Senhora Renata, como eu disse, o financeiro não autorizou a internação sem o depósito prévio dos materiais. O plano de vocês está suspenso por falta de pagamento da última mensalidade. Mas é emergência, Renata gritou batendo no balcão. Vocês não podem deixar ele morrer. Nós estabilizamos o paciente na emergência, senhora. Mas a cirurgia, que é o procedimento definitivo, requer a regularização. São R$ 48.500. Renata virou para mim. Ela tremia da cabeça aos pés. Mãe, por favor, a senhora disse que vinha ajudar. A senhora tem como conseguir isso? Vender a casa lá da roça? Eu olhei para ela. Olhei para a recepcionista que nos observava com pena. Abri minha bolsa devagar. Não com pressa, mas com precisão. Tirei meus óculos de leitura, coloquei no rosto.
Depois, tirei o envelope pardo dobrado. Eu não preciso vender nada, Renata. Falei alto para que todos ouvissem. Porque, diferente de vocês, eu não gasto o que não tenho. Tirei o extrato bancário de dentro do envelope. Estendi o papel na frente do rosto da minha filha. Ela leu o saldo. 380 mil reais. A boca dela abriu. Ela olhou para o papel, depois para mim, depois para o papel de novo. Parecia que estava vendo um fantasma. 380 mil? Ela sussurrou, incrédula. A senhora tem quase 400 mil reais na conta? De onde saiu isso? Do meu passado, da herança do meu pai, do meu trabalho. Guardei o extrato. Dinheiro de gente honesta e econômica. Mãe. Ela agarrou meu braço, os olhos brilhando com uma mistura nojenta de alívio e cobiça. Graças a Deus! Paga, mãe! Paga agora! O Ricardo tá morrendo! Eu puxei meu braço com força, me soltando dela. Eu não sou seu caixa eletrônico, Renata. O silêncio na recepção foi absoluto. Até o telefone parou de tocar. O quê? Ela gaguejou. Mãe, a senhora vai deixar ele morrer com esse dinheiro todo no bolso? Por vingança? Por causa do Natal? Não é vingança, é negócio. Falei friamente. Eu vou pagar, mas eu tenho condições. Qualquer coisa, eu faço qualquer coisa. Ótimo. Virei para a recepcionista. Moça, pode emitir o boleto ou me dar os dados para a transferência. Eu vou pagar à vista. Enquanto a moça digitava, nervosa, eu me virei para a Renata e apontei o dedo na cara dela. Escute bem, Renata. Eu vou salvar a vida do seu marido. Mas a partir do momento que o meu dinheiro sair da minha conta e entrar na conta desse hospital, a vida financeira de vocês pertence a mim. Como assim? Ela perguntou, confusa e amedrontada. Acabou a farra. Acabou o resort. Acabou o luxo. Eu vou pagar a cirurgia, mas o rombo que vocês criaram não acaba aqui. Vocês devem condomínio? Devem prestação do carro? Devem escola das crianças? Ela assentiu, chorando. Então eu vou assumir o controle, declarei. Eu vou auditar as contas da sua casa. Eu vou ver cada centavo que entra e sai, e se eu achar um gasto supérfluo, um cafezinho de 20 reais que seja, eu largo vocês na mão na mesma hora. Entendeu? Entendi, mãe. A senhora vai ajudar a organizar. Eu não vou ajudar, Renata. Eu vou mandar. Corrigi, dura. E tem mais uma coisa. O quê? O Ricardo vai precisar de cuidados no pós-operatório. Enfermeira é caro. Vocês não têm dinheiro. Então, eu vou me mudar para o apartamento de vocês. Os olhos dela saltaram. A senhora? Morar lá? Mas não tem quarto de hóspedes montado. O Ricardo gosta de privacidade. A família pequena acabou, Renata. Cortei, impaciente. Eu vou para lá. Vou ficar no quarto que for, nem que seja na sala. Eu vou fiscalizar a recuperação dele e vou fiscalizar onde meu dinheiro está sendo gasto. Se você não quiser, tudo bem. Eu guardo meu dinheiro, pego um táxi e volto para minha casa tomar minha sopa. A escolha é sua. O coração é do seu marido. Renata olhou para a porta da emergência, onde os médicos corriam. Olhou para mim, parada ali como uma estátua de pedra. Ela não tinha saída. O orgulho dela estava encurralado pela minha conta bancária. Tá bom. Ela baixou a cabeça derrotada. Tá bom, mãe. Do jeito que a senhora quiser. Ótimo. Virei para o balcão. Pode me passar a maquininha, minha filha. Débito. Paguei os 48.500 reais sem tremer a mão. Peguei o comprovante. Dobrei com cuidado e guardei na carteira, junto com o extrato. Aquele papelzinho amarelo não era só um recibo. Era a escritura da alma deles. Agora, sente ali e reze. Ordenei a Renata, apontando para as cadeiras de plástico duro. Porque a parte financeira eu resolvi. A parte da vida é com Deus. E se ele sobreviver, ele vai ter que se ver comigo. Sentei na cadeira ao lado, mas mantive uma distância. Cruzei as pernas. Enquanto esperávamos, Renata chorava baixinho, mandando mensagens no celular, provavelmente mentindo para os amigos ricos, dizendo que já estava tudo resolvido. Eu não chorei. Eu fiquei olhando para o teto branco, pensando na estratégia. Eu tinha acabado de gastar quase 50 mil reais. Doeu. Doeu porque eu suei para juntar aquilo. Mas pela primeira vez na vida, eu não me sentia a vítima. Eu me sentia a dona do jogo.
Eles achavam que eu era a vovó carente que implorava por um prato de comida no Natal. Eles iam descobrir que eu sou a investidora majoritária da vida deles. E investidor não pede carinho. Investidor exige resultados. Quando o médico apareceu, 4 horas depois, suado e cansado, Renata correu até ele. Doutor, correu tudo bem. Ele é forte, mas o coração está muito fraco. O estresse e a má alimentação quase mataram ele. A recuperação vai ser lenta e rigorosa. Nada de esforço, nada de nervosismo, alimentação controlada. Se ele sair da linha, ele morre. Renata suspirou aliviada e me olhou, esperando um abraço de comemoração. Eu continuei sentada. Apenas balancei a cabeça afirmativamente para o médico. Obrigada, doutor, falei. Pode deixar que a linha quem vai traçar sou eu. Levantei-me, alisei minha saia. Renata, me dê a chave do apartamento. Agora? Mas eu vou ficar aqui com ele na UTI. Você fica. Eu vou. Preciso ver o estado do território antes de começar a intervenção. Vou pegar minhas coisas em casa e vou para o seu apartamento. Mas mãe, a casa tá uma bagunça. A diarista não foi essa semana. Melhor ainda. Sorri, sem mostrar os dentes. Assim eu vejo a verdade nua e crua. Me dê a chave. Ela tirou o molho de chaves da bolsa de grife e me entregou. A mão dela tremia ao soltar o metal na minha palma. Ela sabia que estava entregando o controle do seu santuário. Ah, e Renata? Chamei antes de dar as costas. Oi? Aquele pernil de Natal? Perguntei. O que tem? Eu joguei fora. Mentira. Eu tinha comido ele sozinha, aos poucos, durante a semana, celebrando minha própria companhia. Mas eu queria que ela sentisse a perda. Na minha casa, não se guarda resto de quem não dá valor. Espero que na sua casa tenha comida de verdade, porque a partir de amanhã, quem faz o mercado sou eu. Saí do hospital, chamei meu próprio táxi e fui para casa arrumar minha mala. Enquanto dobrava minhas roupas simples, senti uma força nova nos braços. Não era raiva. Raiva passa. Era autoridade. Eu estava indo para o apartamento de luxo, mas não como visita indesejada. Eu estava indo como a interventora, a CEO daquela falência moral e financeira. Eles queriam família pequena? Pois agora a família tinha uma chefe grande. E a execução silenciosa do meu plano estava apenas começando. A chave girou na fechadura com um clique suave. Empurrei a porta maciça de madeira laqueada e entrei no santuário da família pequena. O apartamento cheirava a lavanda artificial e ar-condicionado, mesmo sem ninguém lá. Era um daqueles lugares que parecem capa de revista. Sofá bege claro, que ninguém pode sentar para não sujar, tapete felpudo, uma TV do tamanho de uma parede. Tudo muito bonito, tudo muito frio. Não tinha um porta-retrato com foto de gente. Só quadros abstratos que não diziam nada. Fechei a porta atrás de mim. O silêncio era absoluto. Muito bem, sussurrei, largando minha mala velha no chão de porcelanato que brilhava como espelho. Vamos ver o que essa casca bonita esconde. Comecei minha inspeção. Não como mãe curiosa, mas como quem avalia um negócio falido. Fui direto para a cozinha. Era gourmet, como dizem. Uma ilha de mármore no meio. Armários espelhados, uma geladeira de 2 portas que soltava água na frente. Abri a geladeira. O que eu vi foi o retrato da miséria disfarçada de luxo. Tinha garrafas de vinho branco, potes de azeitona importada, queijos com nomes que eu nem sabia pronunciar, mas que já estavam com as bordas duras e esverdeadas. Tinha sobras de sushi em embalagens de plástico. Tinha potes de molhos prontos, cheios de conservante. Mas não tinha um pé de alface. Não tinha 1 litro de leite. Não tinha uma fruta fresca. Era uma geladeira de quem come na rua e só usa a cozinha para tirar foto. Veneno, decretei. Tudo veneno. Procurei debaixo da pia e achei um rolo de sacos de lixo preto, daqueles de 100 litros. Comecei a limpeza, sem dó. Peguei os queijos caros e mofados. Lixo. Peguei os molhos cheios de sódio que entopem veia. Lixo. Peguei as sobras de comida velha. Lixo. Abri o armário, pacotes de biscoito chique, chocolates, salgadinhos, tudo lixo. Em 20 minutos, a cozinha estava vazia, mas limpa. O saco de lixo estava pesado, estufado com o desperdício do dinheiro que eles não tinham. Depois, fui para a área de serviço.
A máquina de lavar era moderna, cheia de botões. Mas o cesto de roupa suja transbordava. Camisas de marca do Ricardo, vestidos da Renata, uniformes das crianças. Tudo embolado. A diarista devia ter parado de vir há semanas por falta de pagamento. É, Renata, falei para a pilha de roupa suja. A princesa vai ter que aprender a usar sabão em pó. Voltei para a sala. Sentei na poltrona do papai, peguei o controle remoto e desliguei o ar-condicionado central. O silêncio da máquina parando foi um alívio. Abri as cortinas pesadas e abri as janelas de vidro da varanda. O ar quente da tarde entrou, trazendo o barulho da cidade, o cheiro de vida real. Fui até a minha mala. Tirei meu avental de guerra. Tirei meu terço e coloquei em cima da mesa de centro de vidro, bem no meio, marcando o território. Eu não ia cozinhar naquele dia. Eu ia esperar. Eles chegaram à noite. Ricardo veio de ambulância até a porta do prédio e subiu de cadeira de rodas, empurrado por um enfermeiro, com Renata ao lado, carregando as sacolas de remédios. Eu estava sentada na sala, com a luz apagada, apenas com a claridade da rua entrando. Quando Renata acendeu a luz, tomou um susto ao me ver ali, imóvel na poltrona. Ai, mãe, que susto! Por que a senhora está no escuro? E por que está esse calor aqui dentro? O ar está quebrado? O ar custa dinheiro, Renata, respondi sem me levantar. E a luz também. Janela aberta ventila de graça e renova o ar. O médico disse que ele precisa de ar puro, não de ar viciado de filtro sujo. Renata bufou, mas estava cansada demais para discutir. O enfermeiro ajudou Ricardo a passar para o sofá. O homem estava pálido, com a mão no peito operado, parecendo 10 anos mais velho. Obrigado, sussurrou Ricardo para o enfermeiro, que saiu logo em seguida. Ficamos nós três, o triângulo da dívida. Eu vou fazer algo para a gente comer, disse Renata, indo em direção à cozinha, tentando manter a normalidade. Vou pedir uma pizza leve ou ver se tem alguma coisa na geladeira. Eu girei o corpo na poltrona para assistir. Ouvi o barulho da geladeira abrindo e depois o grito. O que aconteceu aqui? Renata voltou para a sala, os olhos esbugalhados. Mãe, cadê as coisas da geladeira? Cadê meu queijo brie? Cadê o patê de trufas que eu trouxe da viagem? A geladeira tá vazia. Eu joguei fora, respondi calmamente. Jogou fora? Ela parecia que ia ter um ataque. Mãe, aquilo custou uma fortuna. Aquilo era lixo mofado e comida processada. Falei, levantando-me e caminhando até ela. Fiquei cara a cara. O seu marido acabou de ter o peito aberto por uma serra elétrica porque as artérias dele estavam entupidas de gordura e estresse. Você queria dar patê de trufas para ele? Para matar de vez e herdar as dívidas? Renata abriu a boca, mas não saiu som. A lógica era brutal. E a pizza também não vai acontecer, continuei. Pizza tem sódio, tem gordura e custa R$ 80. Mas a gente tem que comer, ela gritou desesperada de fome e de raiva. O que a gente vai jantar? Vento? Eu trouxe minha marmita. Apontei para a cozinha. Tem arroz, feijão e um refogado de chuchu com carne moída que eu fiz ontem. Tá num pote, na bancada. Eu esquento para vocês. Chuchu? Ricardo gemeu do sofá. Dona Dalva, eu odeio chuchu. Olhei para ele. O seu coração ama chuchu, Ricardo. E a partir de hoje, quem manda no seu estômago é o seu coração, não a sua gula. Fui para a cozinha. Esquentei a comida no micro-ondas. O único eletrodoméstico que eu aprovei. Servi 3 pratos, coloquei na mesa. Venham. Renata sentou-se à mesa com cara de nojo. Ricardo teve que ser ajudado a caminhar até a cadeira. Comeram em silêncio. A comida estava boa, temperada com alho e cebola de verdade. Vi Renata raspar o prato, mesmo contra a vontade. A fome é o melhor tempero. Quando terminaram, Renata empurrou o prato. Tá, amanhã eu vou no mercado repor as coisas. Vou comprar coisas saudáveis, prometo. Salmão, aspargos, quinoa. Eu ri. Um riso seco, curto. Com que dinheiro, Renata? Eu passo no cartão de crédito, mãe. O mês virou. Deve ter liberado um pouquinho de limite. Me dá o cartão. Estendi a mão. O quê? O cartão. E o do Ricardo também. Mãe, para com isso. A senhora tá me tratando como criança. Porque você age como uma. Bati a mão na mesa. Os pratos vibraram. Vocês devem 50 mil para mim. Devem pro banco.
Devem para o condomínio. E você quer comprar salmão e aspargos? Você sabe quanto custa 1 quilo de salmão? Renata cruzou os braços, desafiadora. Eu não vou comer sardinha, mãe. Eu tenho um padrão de vida. Você tinha um padrão de vida. Corrigi. Agora você tem um padrão de dívida. E enquanto vocês deverem para mim, o padrão é o meu. Arroz, feijão, ovo, frango e legumes da época. E nada de marcas. Ricardo, mais sensato ou mais amedrontado pela morte, tirou a carteira do bolso com dificuldade. Tirou 2 cartões pretos, black, daqueles que dão milhas e status. Colocou na mesa e empurrou para mim. Toma, dona Dalva. Ela tem razão, Renata. A gente não tem como pagar a fatura mês que vem. Ricardo, Renata guinchou traída. Entrega, Renata, ele disse cansado. Acabou. A festa acabou. Renata chorou de raiva, tirou o cartão da bolsa e jogou na minha direção. O cartão bateu no meu peito e caiu no chão. Eu não me abalei. Abaixei devagar, minhas costas doeram, mas não demonstrei. Peguei o cartão do chão. Ótimo. Fui até a gaveta da cozinha, peguei uma tesoura de trinchar frango. Na frente deles, cortei os 3 cartões em pedacinhos. O plástico duro estalando lec-lec-lec foi o único som na sala. Amanhã cedo, anunciei, jogando os pedaços no lixo. Eu vou ao mercado, com o meu dinheiro, e vou trazer o que for necessário. E como eu vou trabalhar? Renata perguntou, limpando o nariz. Eu preciso botar gasolina no carro. O tanque tá na reserva. Ah, o carro. Aquele símbolo de poder. Aquele trambolho que bebia gasolina como se fosse água. O carro não vai sair da garagem amanhã, Renata. Como não? Eu tenho reunião no escritório. Você vai de metrô. A estação é aqui do lado. De metrô? Ela olhou para mim como se eu tivesse sugerido que ela fosse de jumento. Mãe, eu sou advogada sênior. Eu não posso chegar suada de metrô. O que vão pensar de mim? Vão pensar que você é uma cidadã consciente que ajuda o trânsito. Respondi. E outra coisa. Eu liguei pro meu sobrinho, o Carlos. Ele tem revenda de carros. Ele vem aqui amanhã, às 9, avaliar o SUV. Renata levantou da cadeira num pulo. A senhora vai vender meu carro? Sem a minha permissão? O carro está no nome do Ricardo. Apontei para o genro, que estava de cabeça baixa. E o Ricardo precisa de paz para não morrer. Dívida tira a paz. Esse carro vale, o quê? 120 mil? 150 na tabela. Renata corrigiu, indignada. Ótimo, 150 mil. Fiz a conta de cabeça. Paga o que vocês me devem da cirurgia, paga o condomínio atrasado, paga a escola das crianças e ainda sobra pra gente viver uns meses sem passar fome. É a única saída. Eu não aceito, Renata gritou. É o meu carro, é a única coisa boa que eu tenho. A senhora quer me humilhar, a senhora quer me ver na lama. Caminhei até ela. Fiquei bem perto. Senti o cheiro do perfume caro que ela ainda usava, misturado com o suor do dia estressante. Humilhação, Renata? Falei baixo, sussurrando. Humilhação é ligar para a mãe idosa pedindo dinheiro para salvar o marido porque gastou tudo em resort. Humilhação é ser despejado. Humilhação é ter oficial de justiça na porta. Eu estou te dando a chance de limpar seu nome. O carro vai, ou eu vou. Ela olhou para o Ricardo, implorando ajuda. Amor, fala alguma coisa. O carro é nosso sonho. Ricardo levantou os olhos. Estavam cheios de lágrimas. Vende, dona Dalva, vende logo essa porcaria. Renata soltou um grito abafado e correu para o quarto, batendo a porta com força. Ficamos eu e Ricardo na sala. Ela vai me odiar, comentei, recolhendo os pratos. Ela vai te agradecer um dia, disse Ricardo. Ou não, mas pelo menos eu vou estar vivo para ver. Obrigado, dona Dalva. A senhora tem uma força que eu desconhecia. A necessidade faz a força, meu filho. Agora vai dormir. Amanhã o dia é longo. Coloquei ele na cama, no quarto de hóspedes improvisado, já que a Renata se trancou na suíte. Fui para a sala, arrumei o sofá para eu dormir. Não reclamei. Minha coluna aguentava. Antes de deitar, vi uma pilha de correspondências em cima do aparador da entrada. Eram cartas que eles nem abriam mais, por medo do conteúdo. Contas, extratos, propagandas. A curiosidade de auditora falou mais alto. Peguei a pilha.
Comecei a abrir uma por uma. Conta de luz. Atrasada, aviso de corte. Internet. Aviso de redução de velocidade. Escola das crianças, carta de cobrança amigável. Mas a última carta era diferente. Tinha um timbre pesado. Vinha de um escritório jurídico imobiliário. Abri o envelope com cuidado. Li o cabeçalho. Notificação extrajudicial de consolidação da propriedade fiduciária. Meus óculos escorregaram no nariz. Li o resto. Diante do não pagamento das parcelas do financiamento imobiliário referentes aos meses de outubro, novembro e janeiro, o imóvel será levado a leilão público no prazo de 30 dias. Minhas mãos tremeram. Eu achei que o problema fosse o carro, o cartão, o estilo de vida. Mas não. O buraco era muito, muito mais fundo. Eles não eram donos desse apartamento. O banco era. E o banco estava vindo tomar. Olhei para a porta do quarto onde a Renata dormia. Ou chorava. Olhei para o luxo ao meu redor. Tudo areia. Tudo fumaça. Eles iam para a rua. Daqui a 30 dias, a família pequena seria uma família sem teto. Senti um frio na barriga, mas logo depois senti aquele calor de novo. O calor da estratégia. Eu tinha dinheiro na conta. Eu tinha 330 mil sobrando, descontando a cirurgia. A dívida do apartamento devia ser alta, mas o leilão é a morte do patrimônio. Se eu deixasse ir a leilão, eles perderiam tudo. Se eu pagasse as parcelas atrasadas, eu só estaria jogando dinheiro num saco furado, porque eles atrasariam de novo. Não, eu precisava de uma jogada definitiva, uma jogada de mestre. Dobrei a carta e guardei no bolso do meu pijama. Amanhã, sussurrei para o teto de gesso rebaixado. Amanhã, a Renata vai perder o carro. Mas vai descobrir que o carro é o menor dos problemas dela. E eu vou fazer a maior compra da minha vida. Apaguei a luz. A dona Dalva, velhinha, teria rezado para Deus ajudar. A dona Dalva, dama de ferro, rezou agradecendo a oportunidade. Amanhã, eu não seria mais hóspede. Amanhã, eu começaria o processo para me tornar a dona de tudo. Acordei com o barulho da chuva fina batendo na janela da varanda. Eram 5 da manhã. Dormir no sofá de um apartamento de luxo não é confortável, mas a dor nas minhas costas era menor do que a dor de cabeça que a Renata e o Ricardo teriam em algumas horas. Levantei em silêncio. A casa estava morta. Fui para a cozinha, passei meu café forte no coador de pano que eu trouxe na mala, porque café de máquina de cápsula tem gosto de plástico e preço de ouro. Enquanto o cheiro do café invadia aquela cozinha estéril, eu reli a carta de notificação do leilão. 180 mil reais. Era o valor para quitar o atraso, as multas, os juros e impedir a retomada do imóvel pelo banco. O prazo vencia em 48 horas. Se eu não fizesse nada, na sexta-feira eles estariam na rua, literalmente. O oficial de justiça viria, trocaria a fechadura e adeus varanda gourmet. Coloquei a carta no bolso do avental, preparei a mesa do café, pão francês, que eu tinha comprado no dia anterior e guardado no saco plástico para não endurecer, manteiga e café preto. Nada de suco de laranja de caixinha, nada de frios caros. Às 7 horas, a campainha tocou. Era o Carlos, meu sobrinho, pontual como um relógio. Abri a porta. Bença, tia Dalva, vim buscar a máquina. Deus te abençoe, meu filho. A chave está aqui. Peguei a chave do SUV em cima do balcão. Nesse momento, Renata saiu do quarto. Ela estava com o rosto inchado de chorar a noite toda. Vestia um roupão de seda que devia custar mais que a minha aposentadoria. O Carlos já chegou? Ela perguntou, a voz falhada. Já. E já vai levar o carro. Renata correu para a varanda. Ela olhou para baixo, para a rua, onde o carro prateado estava estacionado. É o meu bebê, ela soluçou. Eu trabalhei tanto por aquele carro. Você trabalhou para pagar os juros dele, Renata. Corrigi, seca. O carro nunca foi seu. Era do banco. E agora vai servir para pagar o buraco que você cavou. Carlos, pode levar. Carlos pegou a chave, meio sem graça com o choro da prima, e desceu. Renata ficou na varanda vendo o carro ir embora. Quando as lanternas traseiras sumiram na esquina, ela desabou no chão, chorando como se tivesse perdido um filho. Eu não fui lá consolar. Fiquei na mesa, tomando meu café. Venha comer, Renata. Saco vazio não para em pé. E hoje você vai precisar de força.
Ela levantou, limpou o rosto com as costas da mão e veio para a mesa. Sentou-se com raiva. Ricardo apareceu logo depois, andando devagar, segurando o peito. O carro foi? Ele perguntou. Foi, respondeu Renata, ríspida. Minha mãe vendeu. Satisfeitos? Agora somos pedestres. Somos pagadores de dívida, corrigiu Ricardo, sentando-se. Obrigado, dona Dalva. O dinheiro cai quando? Amanhã. 130 mil. Foi o que o Carlos conseguiu fechar para vender rápido. Respondi. Ótimo. Renata se animou um pouco. 130 mil. Dá para pagar à senhora os 50 da cirurgia, pagar a escola das crianças, o condomínio atrasado e ainda sobra uns 30 mil para a gente respirar. Viu? Não estamos tão mal. A gente compra um carrinho usado depois e... Eu deixei ela fazer os planos. Deixei ela construir o castelinho de areia na cabeça dela. Quando ela parou de falar, sorrindo com a falsa esperança, eu tirei a carta do bolso. Coloquei o envelope em cima da mesa. O papel bateu com um som seco na madeira. O que é isso? Ricardo perguntou, franzindo a testa. Chegou ontem. Estava na pilha de correspondências que vocês escondem atrás do vaso da sala. Ricardo pegou o papel. Ele leu. A cor fugiu do rosto dele tão rápido que eu achei que ele ia infartar de novo ali mesmo. Meu Deus! Ele sussurrou. O que foi, Ricardo? Renata arrancou o papel da mão dele. Ela leu. Os olhos dela percorreram as linhas judiciais. Leilão. Desocupação. Dívida total. Renata largou o papel como se ele estivesse pegando fogo. Não, não pode ser. Ricardo, você disse que tinha renegociado. Eu tentei. Ricardo colocou as mãos na cabeça. Mas eles queriam uma entrada absurda. Eu achei que ia conseguir o bônus. Eu apostei que ia dar tempo. Tempo? Renata gritou. O prazo acaba amanhã. Amanhã, Ricardo. Eles vão tomar o apartamento. Ela olhou em volta, para as paredes decoradas, para o teto rebaixado. O pânico era real. Mãe! Ela se virou para mim. Dessa vez não tinha arrogância. Tinha terror. Mãe, a gente vai ser despejado. A senhora tem que ajudar. Eu? Tomei um gole de café. Eu já vendi o carro de vocês. O dinheiro do carro, 130 mil, não cobre isso aqui. A dívida do leilão é 180, fora as custas. Falta 50 mil só para começar a conversar. E o dinheiro do carro só cai amanhã. O leilão fecha o sistema hoje à meia-noite. A senhora tem dinheiro. Renata agarrou minha mão, derrubando um pouco do meu café. A senhora tem 300 mil na conta. Paga, mãe. Paga hoje. Eu te pago depois, eu juro. Pelo amor de Deus, é o teto dos seus netos. Eu olhei para a mão dela segurando a minha. A mão com a unha feita. Anéis de ouro. Solta a minha mão, Renata. Ela soltou assustada. Você quer que eu pague 180 mil reais hoje? Para salvar o apartamento de vocês? Sim, é um empréstimo. A gente paga juros para a senhora. Vocês não pagam nem o condomínio, Renata. Vocês não têm crédito. Vocês não têm palavra. Falei calmamente. Se eu pagar essa dívida, eu fico descapitalizada. Eu gasto quase tudo o que eu tenho. E vocês? Vocês continuam donos do apartamento, continuam com a pose de ricos, e eu fico sem minha segurança. Mas a senhora é mãe. Mãe faz sacrifício. Mãe cria filho para o mundo, não para ser parasita. Levantei da mesa. Eu não vou pagar a dívida de vocês. Renata começou a chorar alto. Um choro feio, de desespero. Ricardo chorava silenciosamente, derrotado. Então é isso. Ricardo murmurou. Vamos para a rua. Vamos perder tudo. Fiquei em pé, olhando para os dois. Era o momento. A cartada final. Eu não disse que vou deixar vocês na rua. Falei. Eu disse que não vou pagar a dívida de vocês. Eles levantaram o olhar, confusos. Como assim? Eu tenho uma proposta. Uma proposta de negócios. Fui até minha bolsa e peguei um bloco de notas e uma caneta. Eu vou ao banco hoje. Eu vou quitar essa dívida integral. 180 mil reais. Vou limpar o nome do imóvel. Ai, mãe! Obrigada! Renata ia levantar para me abraçar. Senta! Gritei. Eu não terminei. Ela sentou tremendo. Eu vou pagar, mas em troca eu quero a escritura. Silêncio. A escritura? Ricardo perguntou. Sim, eu não vou emprestar dinheiro.
Eu vou comprar o apartamento de vocês. Eu pago a dívida do banco e vocês transferem a propriedade para o meu nome. O apartamento passa a ser meu, da dona Dalva. Renata ficou vermelha de raiva. Isso é um absurdo! Esse apartamento vale R$1 milhão. A senhora quer comprar por 180 mil? Isso é roubo! A senhora quer roubar a própria filha! O apartamento vale R$1 milhão se estiver quitado, Renata, respondia à altura. Hoje, ele vale 0 para vocês, porque amanhã o banco toma. Se o banco tomar, ele vende por qualquer preço no leilão para cobrir a dívida e vocês saem sem nada. Nada. Nem um centavo. Respirei fundo e continuei, implacável. A minha proposta é a única que mantém vocês com um teto. Eu compro o apartamento, quito a dívida. O imóvel vira meu patrimônio. Em troca, eu deixo vocês continuarem morando aqui. Como inquilinos? Ricardo perguntou. Como hóspedes, corrigi. Porque inquilino tem direitos. Hóspede se comportar mal, a gente pede para sair. Vocês não vão pagar aluguel. Vão pagar apenas o condomínio e as contas de consumo. Mas a casa é minha, as regras são minhas. E no dia que eu não estiver mais aqui, aí sim, o apartamento volta para vocês como herança. Mas só se vocês merecerem. Renata olhava para mim com ódio. Ódio puro. Ela se sentia encurralada. A senhora planejou isso. A senhora queria tomar tudo desde o começo. Eu planejei ter uma velhice tranquila, Renata. Bati a mão na mesa. Quem planejou a desgraça foram vocês, vivendo de aparência. Eu estou oferecendo a salvação. É pegar ou largar. Se não quiserem, eu guardo meu dinheiro. Volto para minha casa e vocês esperem o oficial de justiça amanhã. Decidam. Agora. Olhei para o relógio na parede. O banco abre em 30 minutos. Eu preciso da resposta. Ricardo olhou para a esposa. Renata, assina. Ricardo, você vai deixar ela ficar com nossa casa? A gente já perdeu a casa, amor. Acorda! Ricardo gritou, a veia do pescoço saltando. Sua mãe tá certa. É a única chance de não irmos pra favela. Aceita. Engole o orgulho e aceita. Renata chorou mais um pouco. Xingou baixinho. Mas ela sabia que não tinha opção. Tá bom, ela sussurrou. Tá bom, compra essa maldita casa. Eu não sorri. Não comemorei. Apenas balancei a cabeça. Ótimo. Peguem os documentos. Vamos ao cartório e ao banco. As horas seguintes foram burocráticas e tensas. Fomos ao banco. O gerente me olhou torto quando pedi para fazer o pagamento da guia judicial de 180 mil à vista. Mas o dinheiro estava lá. Transferi. A sensação de ver meu saldo cair de 330 mil para 150 mil foi física. Um soco no estômago. Era o suor do meu pai. O suor da minha vida. Mas quando peguei o recibo de quitação, senti o peso do poder. Dali, fomos ao cartório. Fizemos um contrato de compra e venda e cessão de direitos. O advogado do cartório, amigo do Ricardo, olhou para mim com respeito. Ele entendeu quem estava salvando quem. Renata assinou o documento chorando de raiva. Ricardo assinou com alívio. Eu assinei com firmeza. Dalva Maria dos Santos. Quando saímos do cartório, já era tarde. O sol estava se pondo. Voltamos para o apartamento. Entramos na sala. A mesma sala de ontem, os mesmos móveis. Mas a energia era outra. Renata se jogou no sofá, exausta. Pronto, mãe. Satisfeita? A casa é sua. A senhora é a patroa agora. Eu fiquei parada no meio da sala, segurando a pasta com os documentos. Não me chame de patroa, Renata. Me respeite como sua mãe e como a dona da casa onde você vive de favor. Fui até a varanda gourmet. Abri a porta de vidro. O vento da noite entrou. E tenho mais uma notícia. Falei, olhando para a cidade iluminada. O que mais? Renata perguntou, já sem forças. O dinheiro do carro, que cai amanhã. 130 mil. Pelo menos isso sobra pra gente. Ela teve um fio de esperança. Não sobra, não. Virei-me para eles. Esse dinheiro vem para a minha conta. O quê? Renata levantou. A senhora já tomou a casa. Quer o dinheiro do carro também? Eu gastei 180 mil hoje. Mais 50 da cirurgia. Total, 230 mil investidos em vocês. O dinheiro do carro vai abater essa dívida. Ainda vão ficar me devendo 100 mil reais.
Mas esses 100 mil eu perdoo. Considerem o desconto de mãe. Renata caiu sentada no sofá, boquiaberta. A senhora limpou a gente. A senhora tirou tudo. Eu tirei o peso das dívidas das costas de vocês. Falei séria. Agora vocês estão zerados. Sem carro, sem casa no nome, mas sem dívida e sem juros comendo o fígado. Vocês têm a chance de começar do zero. Trabalhar, juntar dinheiro de verdade e, quem sabe um dia, comprar suas coisas de novo. Mas dessa vez, à vista. Ricardo começou a rir. Um riso nervoso, mas sincero. Ela é um gênio. Renata, sua mãe, é um gênio. A gente estava afundado na lama até o pescoço. Ela tirou a gente da lama, deu um banho de mangueira gelada e botou para secar no sol. Dói, mas limpa. Renata não riu. Ela me olhava com um misto de medo e admiração forçada. As regras continuam? Ela perguntou. Mais fortes do que nunca. Respondi. Amanhã eu quero ver a planilha de gastos do mês. E sábado você vai comigo na feira. Aprender a escolher chuchu. Fui para o meu quarto. Agora meu quarto oficial, já que a casa era minha. Fechei a porta. Sentei na cama e respirei fundo. Minhas mãos tremiam um pouco. Tinha sido arriscado. Eu tinha gastado quase tudo. Mas eu tinha algo que valia mais que o dinheiro no banco. Eu tinha o controle. Ninguém nunca mais ia me excluir do Natal. Ninguém nunca mais ia me chamar de família pequena. Porque agora eu era a matriarca, o centro de gravidade. Mas o teste final ainda estava por vir. O telefone da sala tocou. Ouvi Renata atender. Alô? Ah, oi, Dona Clarice. A voz dela mudou, tentou ficar doce, mas estava trêmula. Amanhã? Vocês chegam amanhã da Europa? Ah, claro! O jantar? Não. Está tudo ótimo. Estamos esperando vocês. Ouvi ela desligar e falar com o Ricardo, em pânico. Meus sogros chegam amanhã. Eles querem vir jantar. Eles vão ver a gente sem carro, comendo comida de pobre, com a minha mãe mandando em tudo. A minha sogra vai me destruir. Sorri no escuro do meu quarto. Ah, Dona Clarice e Doutor Humberto. Os ricos de verdade. Aqueles que humilharam a Renata a vida toda com a sofisticação deles, fazendo minha filha ter vergonha da própria origem. Eles vinham para o jantar, achando que encontrariam a família de sucesso. Mal sabiam eles que encontrariam a Dona Dalva. E eu tinha uma recepção muito especial preparada para eles. Não ia ter risoto de lagosta. Ia ter a realidade. E eu mal podia esperar para ver a cara deles quando descobrissem quem era a verdadeira dona da cobertura. O dia do jantar amanheceu com uma tensão que parecia cortar a pele. Renata andava pela casa como uma barata tonta, arrastando os chinelos, os olhos inchados de tanto chorar pela perda do carro e da casa. Ricardo, pelo menos, parecia conformado. Quem escapa da morte aprende a valorizar o ar que respira, mesmo que o ar seja dentro de um apartamento que não é mais dele. Eu estava na cozinha, descascando batatas. Mãe, o que a senhora vai fazer? Renata entrou na cozinha, roendo as unhas. Meus sogros chegam às 8. Eu pensei em encomendar aquele rosbife que eles gostam. Você não tem cartão de crédito para encomendar nada, Renata. Respondi sem tirar os olhos da batata. E eu não vou gastar meu dinheiro com comida de restaurante caro para gente que nem se deu ao trabalho de ligar quando o filho estava na UTI. Mas mãe, é o Dr. Humberto e a Dona Clarice. Eles têm paladar refinado. Eu não posso servir qualquer coisa. Vamos servir carne de panela com batata e cenoura, arroz branco soltinho, feijão gordo e salada de alface. Carne de panela? Renata quase teve um troço. Comida de dia de semana? Mãe, eles acabaram de voltar da Europa. Eles comem foie gras. Pois hoje vão comer a 100. Falei firme. É carne de segunda, mas na minha mão fica de primeira. E se reclamarem, o McDonald's é na esquina. Agora saia da minha cozinha e vá arrumar a mesa. E use a toalha branca simples, nada de linho bordado que precisa mandar para a lavanderia depois. Renata saiu bufando, mas obedeceu. Ela não tinha escolha. Ela sabia que eu tinha a chave do cofre e a escritura do teto sobre a cabeça dela. Às 7h30, Ricardo apareceu na sala, vestido com uma camisa social velha, mas passada. Dona Dalva, ele começou meio sem jeito.
O meu pai, ele é meio difícil. Ele vai perguntar coisas sobre a empresa, sobre o dinheiro. Deixe ele perguntar, Ricardo. A verdade é um remédio amargo, mas cura. Mentira é doce, mas apodrece os dentes. Hoje a gente arranca os dentes podres dessa família. Às 8 em ponto, a campainha tocou. Renata respirou fundo, ajeitou o cabelo, que ela mesma teve que escovar, já que o salão foi cortado, e abriu a porta. O perfume da Dona Clarice entrou antes dela. Um cheiro forte, doce, de coisa importada. Ela entrou balançando as pulseiras de ouro, seguida pelo doutor. Humberto, que mantinha aquele nariz empinado de quem acha que o chão não é digno do sapato dele. "Queridos!" Clarice gritou, mas não abraçou. Deu beijinhos no ar. "Que saudade! A viagem foi divina. Vocês precisam ver as fotos. Ah, Ricardo, você está..." Ela olhou para o filho, que estava mais magro e abatido. "Está com uma cara péssima, meu filho. O que foi essa indisposição que disseram no grupo?" "Foi um infarto, mãe", Ricardo disse seco. "Quase morri." "Credo, vira essa boca para lá." Clarice abanou a mão. "Mas já passou, né? Está em casa, está bem. Humberto, cadê o vinho que trouxemos?" Humberto entregou uma garrafa para a Renata. "Safra especial. Guardamos para comemorar o sucesso do escritório de vocês." Ele olhou em volta. "Ué, cadê o ar-condicionado? Está um forno aqui dentro." "Está desligado", disse eu, saindo da cozinha com a travessa de carne fumegante na mão. Clarice me olhou. O sorriso dela sumiu na hora. "Ah, a senhora está aí", ela disse com aquele tom de desprezo educado. "Renata, você trouxe sua mãe para ajudar na limpeza? Que boa ideia. É tão difícil achar empregada de confiança hoje em dia." O silêncio na sala foi mortal. Renata ficou branca. Ricardo baixou a cabeça. Eu coloquei a travessa na mesa com calma. Limpei as mãos no avental. "Boa noite, Dona Clarice, Doutor Humberto." Falei, olhando nos olhos deles. "Sentem-se. O jantar está servido." "Jantar?" Humberto olhou para a travessa de carne de panela como se fosse comida de cachorro. "Carne ensopada? Renata, querida, nós pensamos que íamos comer aquele peixe que você costuma fazer." "Senta, Humberto." A minha voz não foi um convite. Foi uma ordem. Eles se entreolharam, chocados com a minha ousadia. Mas a fome e o choque fizeram eles sentarem. Eu me sentei na cabeceira. O lugar que era do Ricardo. O lugar de honra. "Sirvam-se", ordenei. Eles se serviram de pequenas porções, torcendo o nariz. Então, Humberto tentou puxar assunto, ignorando minha presença. "Ricardo, vi que a vaga da garagem está vazia. Cadê o SUV? Mandou blindar?" Ricardo parou com o garfo no ar. Ele olhou para mim. Eu continuei comendo, tranquila. "Eu vendi, pai." "Vendeu?" Humberto engasgou com a batata. "Como assim vendeu? Aquele carro era o símbolo do seu sucesso. Vocês estão trocando por um modelo novo? Porsche?" "Não, senhor." Ricardo respondeu, ganhando coragem. "Vendemos para pagar dívida." "Dívida?" Clarice soltou o talher. O barulho de metal no prato foi alto. "Que dívida? Vocês ganham rios de dinheiro. A Renata vive postando bolsas, viagens. O que está acontecendo?" "A gente quebrou, mãe." Renata falou, a voz trêmula, mas decidida. "A gente faliu. O cartão estourou, o banco veio cobrar, a escola das crianças atrasou. A viagem para a Bahia? Foi tudo no crédito. A gente não tinha R$ 1 no bolso." Humberto ficou vermelho de raiva. Não de preocupação, de raiva. "Como vocês ousam?" Ele sibilou. "Como ousam manchar o nome da família? Eu sempre disse que vocês precisavam manter o nível. Falência? Isso é coisa de gente incompetente. E por que não me pediram ajuda?" "Porque o senhor estava na Europa postando foto de caviar." Ricardo explodiu. "E quando a Renata ligou pedindo socorro para o infarto, o celular de vocês estava desligado." "Nós estávamos de férias." Clarice defendeu-se. "E infarto? Ora, tem o plano de saúde." O plano estava suspenso por falta de pagamento. Eu intervi. Minha voz cortou a discussão como uma navalha. Eles precisavam de R$ 50.000 para a cirurgia, na hora, à vista. Senão o Ricardo morria na maca. Humberto virou-se para mim, furioso. "E a senhora? O que tem a ver com isso?"
Veio aqui dar palpite na desgraça alheia? Eu vim pagar a conta que o senhor não pagou, respondi. Eu paguei a cirurgia. Eu paguei o hospital. Eu paguei a enfermeira. Clarice riu, um riso nervoso e debochado. A senhora? Com que dinheiro? De costura? Não me faça rir, dona Dalva. 50.000 reais é dinheiro de gente grande. Abri minha bolsa, que estava pendurada na cadeira. Tirei o contrato de compra e venda do apartamento e o recibo de quitação do banco. Joguei em cima da mesa, bem na frente do prato de carne do Dr. Humberto. Leia, falei. Humberto pegou os papéis. Ele ajustou os óculos de grau. A cada linha que lia, a mão dele tremia mais. Isso é impossível, ele gaguejou. Quitação de alienação fiduciária, transferência de propriedade, Dalva Maria dos Santos. Ele levantou os olhos pálido. Você comprou o apartamento deles? Comprei, confirmei, tomando um gole de água no meu copo de vidro barato. O banco ia levar a leilão ontem. Dívida de 180 mil. Eu fui lá, quitei à vista e passei a escritura para o meu nome. O apartamento é seu? Clarice perguntou, a voz sumindo. Meu, do chão ao teto, das paredes aos móveis, tudo o que vocês estão vendo aqui é meu. Humberto largou o papel. Ele olhou para o filho com nojo. Você vendeu sua casa para a sua sogra? Você virou um agregado na casa da sua sogra? Ricardo, você não tem vergonha na cara? Vergonha eu tinha quando devia para o banco, pai. Ricardo respondeu. Agora eu tenho teto. A dona Dalva salvou minha família. Ela fez o que vocês, com todos os milhões, nunca fizeram. Ela cuidou da gente. Cuidou para tomar tudo. Humberto bateu na mesa. Isso é um golpe. Ela se aproveitou da fragilidade de vocês. Eu levantei, devagar, com a calma de quem segura a arma carregada. Golpe, doutor. Humberto, é criar filho para ser inútil e depois vir cobrar sucesso. Falei. Eu não tomei nada. Eu salvei o patrimônio de ir para o ralo. E tem mais uma coisa. Caminhei até a janela da varanda e apontei para a vista da cidade. A partir de hoje, as regras nessa casa mudaram. Aqui não entra arrogância, aqui não entra desperdício, e aqui não entra gente que julga pelo que tem no bolso. Virei-me para eles. Vocês são bem-vindos para visitar. Para ver os netos. Mas como visitas? Respeitando a dona da casa. E a dona da casa sou eu. Se não gostarem da comida, ou do calor, ou da minha presença, a porta da rua é serventia da casa. Dona Clarice estava boquiaberta. Ela nunca, em toda a sua vida de dondoca, tinha sido enquadrada por alguém que ela considerava inferior. Humberto levantou-se, ajeitando o terno. Eu não vou ficar aqui sendo insultado por essa senhora. Vamos, Clarice. Ricardo, quando você recuperar o juízo, me procure no escritório. O Ricardo não vai procurar ninguém. Avisei. O Ricardo vai trabalhar, pegar metrô e juntar dinheiro para pagar o que ele deve. Ele agora é homem feito, não menino do papai. Humberto bufou e saiu marchando em direção à porta. Clarice foi atrás, mas parou por um segundo. Ela olhou para a mesa, para a carne de panela. Olhou para a Renata, que estava de cabeça baixa, mas segurando a mão do marido. Pela primeira vez, Clarice viu que a nora não estava mais tentando impressioná-la. Renata estava tentando sobreviver. Eles saíram. A porta bateu. O silêncio voltou à sala. Mas dessa vez, era um silêncio leve. Ricardo soltou o ar que prendia nos pulmões. Meu Deus, a senhora expulsou meus pais. Expulsei a má educação deles. Corrigi, sentando-me de volta. A carne está esfriando. Comam. Renata me olhou. Os olhos dela estavam cheios de lágrimas, mas ela não veio me abraçar. Ela sabia que eu não queria abraço. Eu queria postura. Mãe, ela disse, a senhora foi incrível. Eu fui necessária. Cortei o elogio. Agora coma. E amanhã cedo, Renata, quero você de pé às 6. Vamos destrancar aquele quarto da bagunça e organizar as doações. Tem muita roupa de marca aí que não serve para nada. Vamos vender no brechó e fazer dinheiro para o mercado da semana. Sim, senhora. Renata respondeu, pegando o garfo. O jantar seguiu tranquilo. A comida simples nunca teve gosto tão bom. Mais tarde, quando todos foram dormir, eu fiquei na sala. Apaguei as luzes. Abri a porta de vidro da varanda gourmet, aquela que a Renata tanto se orgulhava e que agora era minha.
Sentei na poltrona de vime chique. Coloquei meus pés para cima num puff. Peguei o resto do vinho que o Humberto tinha trazido e esquecido na mesa. Servi uma taça para mim. Olhei para a cidade lá embaixo. Milhares de luzes. Em algum lugar ali, no meio daquela imensidão, estava minha casinha velha, trancada e segura. E aqui estava eu, na cobertura, dona de tudo. Não senti falta de ninguém me abraçando. Não senti falta de ouvir "Eu te amo, vovó". O que eu sentia era algo muito melhor. Satisfação. Eu olhei para o meu reflexo no vidro da varanda. Uma senhora de cabelos brancos, mãos grossas, vestindo um vestido de algodão barato. Mas o reflexo me mostrava uma rainha. Eles queriam uma família pequena? Pois bem, eles conseguiram. A família agora era pequena mesmo. Era eu no comando, e eles obedecendo. Tomei um gole do vinho caro. Era bom, mas tinha gosto de vitória. Dona Dalva. Brindei comigo mesma. Quem diria? A velha da sopa virou a dona da cobertura. Sorri. Um sorriso de canto de boca, malicioso e frio. Peguei o celular e abri o grupo da família no WhatsApp. Aquele grupo onde eles nunca me respondiam. Digitei uma mensagem. Amanhã o café é às 7h em ponto. Quem atrasar, fica sem. E Ricardo, não esqueça de lavar a louça do jantar antes de dormir. Boa noite. Vi os 2 tracinhos azuis de visualização aparecerem na hora. Ninguém respondeu. Mas eu ouvi, lá do fundo do corredor, o barulho da torneira da cozinha abrindo e pratos sendo lavados. Fechei os olhos e aproveitei a brisa da noite. A ordem estava restabelecida. E a paz? A paz de ter o controle não tem preço.